paz. Estamos aqui com mais um estudo da Palavra de Deus. Já fizemos 2 estudos, esse já é o terceiro. O primeiro foi, o fundamento da fé. O segundo, como viver o tempo de crise. E hoje nós vamos falar sobre a autoridade espiritual. Isso é muito importante para nossas vidas, ter autoridade. E lá em Romanos 13, no versículo 1 ao versículo 7, vai nos ensinar a ter essa autoridade. Porque a palavra do Senhor, quando nós aprendemos a palavra de Deus, a gente tem um conhecimento. Como fazer, o que fazer. Então a palavra, ela nos orienta, E ter esse conhecimento dela, da palavra. Então eu gostaria de ler aqui para vocês Romanos 13, no versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Então a palavra está dizendo o quê? Que nós temos que ser obedientes às autoridades da terra. Que quando nós obedecemos à autoridade da terra, Deus, ele agrada disso. Porque Deus é acima das autoridades. Então ele gosta que nós, sejamos obedientes a ele e também às autoridades da terra. Como servo de Deus, a primeira coisa que nós devemos buscar é a autoridade espiritual, que nos dá discernimento. Para obter essa autoridade espiritual, é preciso pagar um preço, que não é fácil, Então, poucos cristãos sabem que para possuir uma autoridade espiritual, é preciso estar sobre a autoridade espiritual. Que somente essas autoridades estão dispostas, a sujeitar uma autoridade espiritual àquelas que servem a Deus de fato. Então, primeiro, vamos ver o primeiro fato aqui. A importância da autoridade espiritual. Nós acabamos de ler Romanos 13, 1, 7. Olha só, o trono de Jesus é um trono de autoridade. Eu vou falar só os versículos aqui, para vocês depois acompanhar os versículos aí, tá? Hebreus 1, 3, Mateus 26, 62, 64. Vamos ver o trono do Senhor Jesus, que é um trono de autoridade. O espírito do anticristo, ele se opõe à autoridade. Ele não obedece à autoridade de Deus. Lá em 1 João 2, 18, vocês vão ver isso, ao 22. Anticristo significa oposto, contra tudo. Então, anticristo, ele é contra tudo, ele é oposto, Em Isaías 14, 12, 14, vocês vão ver isso. Eu não vou ler os versículos, para não tomar muito tempo. Então, eu vou falar os versículos e vocês aí vai estar meditando nessa palavra. E Mateus também 6, 13, vocês vão ver como o anticristo, ele é oposto contra tudo. Então, nós não podemos nos esquecer que o trono de Deus é firmado e é estabelecido sobre a autoridade. Olha só, o inimigo se rebelou contra Deus. Ele rebelou contra a autoridade de Deus. E o que Deus fez? O puniu. Deus o lançou fora da sua presença, porque a autoridade ali maior era Deus. Mas ele queria ter autoridade sobre Deus. Então Deus, ele puniu o inimigo e lançou ele da sua presença. Então vocês vão ver lá
Isaías 14, 12 e 14, Ezequiel 28, 13 e 17. Aí na apostila embaixo, vocês já vão estar vendo, né, esses versículos para vocês meditarem mais depois. Então, por isso que toda rebelião contra a autoridade constituída por Deus, né, essa autoridade por Deus, ela é muitas das vezes que o inimigo ele vem atacando a autoridade máxima de Deus. Então, por isso nós não devemos ofender nenhuma autoridade, porque isso é o princípio satânico. Quando tem alguém maior do que vocês, né, uma autoridade maior, ou um policial que estiver na rua, você estiver no carro dirigindo, você tem que obedecer aquele policial, porque ele é autoridade sobre você, né? Mesmo que ele esteja errado, você tem que obedecer. Então, o desejo de Deus é o quê? É manifestar a sua autoridade ao mundo por meio da sua igreja. Então, se nós não obedecemos a autoridade que é maior do que nós, né? Aí nós temos uma hierarquia para obedecer. Se nós não obedecemos, nós não vamos obedecer a Deus. Então, nós temos que obedecer. Então, quando Jesus ele declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, ele está declarando o quê? Ele está declarando que é a autoridade da mesma. Então, nós temos aqui que a porta do inferno, ela jamais pode ir contra, tá? A autoridade, no momento da pandemia que nós estamos vivendo, por exemplo, a autoridade ela manda fechar a igreja por causa da pandemia. Tem que obedecer? Sim, temos que obedecer, porque é uma autoridade acima de nós. Mas a Bíblia diz o quê? Que nenhuma, né? Que as portas do inferno não vai prevalecer. Então nós cremos que o Senhor não deixará que nenhuma autoridade venha fechar a porta da igreja, porque Deus não vai permitir. Então nós temos aqui, né, esse primeiro fato dessa importância da autoridade espiritual. Agora nós vamos ver o segundo fator aqui, das maiores exigências da Bíblia, que é obedecer à autoridade divina. Nós temos que obedecer à autoridade, né, terrena e também olhar mais ainda a autoridade divina, porque Deus ordenou a Saul que atacasse os amalequitas e ele obedeceu a quem? Ele obedeceu a Deus? Não. Ele desobedeceu a Deus. Por ele desobedecer a Deus, ele perdeu o reinado. Se Deus mandou ele atacar os amalequitas, ele tinha que atacar os amalequitas. Mas ele não atacou amalequitas. Ele desobedeceu. Então, o que aconteceu? Ele perdeu o reinado. Lá é 1 Samuel 15 fala sobre isso. Então Saul, ele obedeceu a Deus pela metade, não foi uma obediência completa. Samuel exortou a Saul, o que ele diz? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Então 1 Samuel 15, 22, porque a rebelião, que é a desobediência, é como um pecado de feitiçaria, né? Visto que rejeitaste a palavra do Senhor. O Samuel aqui, o profeta, dizendo, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais o que? Rei de Israel. Então ele desobedeceu a ordem. Então, quando Deus manda você fazer, você vai escolher aqui, obedecer a Deus ou obedecer à autoridade da terra? Deus é a autoridade máxima, né? Então, nós vamos ver agora o terceiro fator que é muito importante dessa autoridade espiritual, que é Jesus, quando ele estava sob a autoridade do Pai. Jesus estava na autoridade do Pai. Então, você vai notar aqui que a oração de Jesus em Getsêmani é linda e muito importante para nós. Lá em Mateus 26, 42, olha o que Jesus faz. Faça-se a tua vontade.
Ele dá autoridade para o Pai, que é Deus, fazer a vontade dele. Lindo isso, né? Faça a tua vontade, né? Então, lá em João 18:11, vocês vão ver o quê? Que Jesus falou: não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu? Ele dizendo: porventura não vou beber o cálice que meu Pai me deu? Eu sou filho, então o filho tem que obedecer. Eu, como filho, eu tenho que obedecer o Pai, a autoridade máxima, né? E lá em João 14:31, ele fala: faça como o Pai me ordenou. Então, ele está falando que ele ia fazer como o Pai ordenou a ele fazer. Lá em Filipenses 2:5-11, você vai ver isso aí, né? E Hebreus 5:7-9 também você vai ver aí na apostila, onde está escrito aí. Então, você vai ver também que o apóstolo Paulo, ele se levantou contra uma autoridade sem saber. Olha só. O apóstolo Paulo, ele levantou contra uma autoridade sem saber, mas depois ele pede desculpa. Lá em Atos 23:1-5. Então, duas coisas que são importantes. Duas coisas. Acreditar na salvação que vem de Deus e obedecer à sua autoridade. Crer e obedecer. Você tem que crer e obedecer. Então, tudo que vimos aqui é desastroso no mundo. É resultado da desobediência. Por que o mundo vai mal? Por quê? Porque muita violência, muita desobediência. Assim como foi Adão e Eva, assim é o tempo de hoje. O mundo já é do maligno. O povo não tem mais controle. O povo não obedece mais. O povo não respeita mais. Não há respeito, né? Então, nós temos que obedecer. É a lei de Deus. Quarto fator muito importante sobre a autoridade espiritual. Vejamos alguns exemplos bíblicos de rebelião contra a autoridade do Antigo Testamento. Vamos ver um exemplo? A queda de Adão e Eva. Gênesis 2:16-17, 3:1 e Romanos 5:19. Eva, ela não estava somente subordinada à autoridade divina, não, mas também ela estava na autoridade do seu marido. Todas as leis universal estão debaixo da autoridade de Deus. Ela tinha que obedecer a Deus, que diz que não poderia comer do fruto, e o seu marido que estava dizendo que não ia comer. Mas ela não obedeceu. Por isso que o pecado entrou, né? O pecado entrou naquele momento. Segundo exemplo bíblico, a rebelião de Cão contra a autoridade do seu pai. Cão, ele não respeitou a autoridade do seu pai. Lá em Gênesis 9:20-27, você vai ver. Noé era o chefe da sua família. Ele tinha autoridade de sacerdote sobre a sua casa. E o seu filho não respeitou essa autoridade. E Cão foi o quê? Ele foi amaldiçoado pelo próprio pai. Noé amaldiçoou o seu filho. E até o dia de hoje, a descendência de Cão vive como escravo. Até o dia de hoje, o povo estava vivendo como escravo. A descendência de Cão, né? Então, Gênesis 9:27 fala sobre isso. 1 Crônica 1:8 fala sobre isso. A gente tem aqui Sem, são os semitas que vivem no orientais, né? No oriental. Jafé, os jazitas na Europa, europeus. E o Cão, os camitas africanos. Então, Cão foi o primeiro escravo que a Bíblia narra. O homem, quando se opõe à autoridade, ele se torna escravo, mas submisso se torna livre, não é? Então, nós temos que obedecer, porque somos submissos. E como nós somos submissos, nós nos tornamos livres. Não somos escravos, nós somos livres. E vamos ver outro exemplo aqui, Nadab e Abiú.
levaram fogo estranho sobre o altar e desobedecendo a Deus e ao sacerdote de Deus. Lá em Levítico 10, 1, 2 fala sobre isso. Foram queimados pelo fogo de Deus, porque não submeteram, à autoridade. Arão era essa autoridade maior no tabernáculo, ele que podia acender o fogo, somente ele. E hoje tem muita gente fazendo o que Deus não mandou fazer, Uma infinidade de cristão que vive hoje num permanente estado de rebelião, porque não aprenderam a submissão à autoridade. Muitos querem exercer a autoridade, mas não obedecem, não são submissos às autoridades. Nadab e Abiú morreram, porque pensavam que tinha autoridade para aquele ofício, porque era filho, era filho ali de Arão, tinha um poder nas mãos, não é? Como se diz um ditado, Filho de pastor não é pastorzinho, Filho de missionário não é missionária. Não é isso. Então fizeram ali um ato independente de Deus. Não obedeceram a ordem que foi lançada naquele tabernáculo. Vamos ver agora. A outra pessoa também, outro exemplo na Bíblia, que não obedeceu e teve as suas consequências. Miriam e Arão se opuseram a Moisés. Número 12, 1:15. Falar contra a autoridade divina significa atrair a ira de Deus para si. Miriam atraiu a ira de Deus para si. Se você fala de uma autoridade, se você fala de um pastor que está na liderança de Deus, é um perigo. Muito perigoso. Se aquele pastor está na direção de Deus e você fala daquela autoridade, é como você estivesse falando de Deus. Então você traz o quê? A ira de Deus para si. E a autoridade é uma escolha de Deus. Não é um sucesso humano. Não. Deus escolhe aquela pessoa. Ele escolheu. Não foi você que escolheu, foi Deus. Então, se Deus fez uma escolha para aquela pessoa ser acima de você, você tem que obedecer. Porque não é um sucesso dela, é o sucesso de Deus para a vida dela. Não é um sucesso humano. Então, a rebelião de Miriam manifestou na lepra. Foi um símbolo do pecado, da desobediência. E vamos ver aqui outro exemplo. A rebelião de Coré, Datã e Abirão, lá em Números 16, 1:35, foi uma rebelião coletiva. 3.000 intencionados foram engolidos junto com eles. A terra abriu e engoliu com fogo 250 homens que seguiram os 3 rebeldes. 3 rebeldes influenciaram 250 homens e eles foram destruídos, engolidos pela terra. A obediência é segundo a fé, não segundo a razão. Se o cristão começa por sua razão, por a sua razão em tudo o que pensa, nunca estará debaixo da autoridade de Deus. A rebelião é contagiosa. Datã, Coré, Abiú levaram para o inferno com eles 247 pessoas. E mais os 3, Foram 250 homens total. Não é fácil a gente olhar para essas pessoas, e fazer o que elas querem fazer, porque tem um preço a pagar. Veja Davi. Davi respeitou a autoridade de Saul. 1 Samuel 24, 5, 7, 1 Samuel 26, 9 e 11, E 1 Samuel 1, 14. Deus concedeu o seu espírito aos que lhe obedeceram. Atos 5, 3. Mas nem todos obedeceram. Romanos 10, 16. Os desobedientes serão punidos. Não adianta. Os desobedientes não ficarão impunes.
2 Tessalonicenses 1:8, 1 Pedro 1:22, o Evangelho, querido, nos chama a obedecer. Não somente crer, mas obedecer. Os homens devem obedecer às autoridades que foram delegadas a elas. Nós precisamos obedecer no mundo. O que nós precisamos? Primeiro, temos que obedecer à autoridade que está no mundo. Lá em Romanos você vai ver isso. Romanos 13:1, 1 Pedro 2, 13 e 14, Êxodo 22, 28. Depois vocês vão estar lendo esses versículos e vão entender melhor. Segundo, nós temos que obedecer a nossa família. Se você é filho, tem que obedecer aos seus pais. Se você é mulher, tem que ser submissa ao seu marido, como diz a palavra. Lá em Efésios 5, 22, 24, Efésios 6. Aí embaixo, né, na apostila, que você vai ver, tem os versículos que você vai poder depois ler, refletir e aprender melhor. Terceiro, na igreja, nós temos que obedecer na igreja. O que tem que obedecer na igreja? O seu pastor, a sua liderança. Você não pode ser mais do que seu pastor, mais que a sua liderança. Tem uma hierarquia que tem que ser respeitada. Então você vai ver aqui debaixo esses versículos, enviados com a autoridade, delegadas que foram recusados. Muitos recusam obedecer no mundo, a lei no mundo, na casa, na família, na igreja. Então você tem que obedecer. No corpo, nós temos que obedecer o nosso corpo. 1 Coríntios 12, 12 fala sobre isso. Mateus 18, 15, 18. Então aqui para, a gente concluir esse estudo aqui de hoje. Como que se manifesta a rebelião no homem? Como? Na palavras. Falando coisas que não é para falar. Toda desobediência começa com palavras, tá? Falando coisas, sobre baixo calão, falando palavras de maldição. Então aqui começa a rebelião. Tá? Com palavras, com razão, achando que você tem razão em tudo. Na calúnia, provém da razão. Você começa a ter razão e questionar a opinião do seu próximo, né? Você perde a razão aqui. E pensamentos, às vezes os seus pensamentos são pensamentos maus, não são pensamentos bons e leva você a pecar. Então, primeiro aqui, a primeira credencial da autoridade delegada é a revelação. Êxodo 3, 1, 12, número 12, 1, 15. Não dá ouvidos a uma linguagem, errada. Pessoas que fazem palavras, você fica ouvindo aquelas pessoas falando coisas más, entra nos seus ouvidos e ali fica, e você é influenciado aquelas palavras. Não defende-se a si mesmo, mantenha a mansidão, tem que manter a sua mansidão e não ter sentimento pessoal. Então você tem que estar ligado em tudo que você tem se colocado diante essa expectativa da autoridade espiritual. Os limites da obediência à autoridade. Então, resumindo aqui, a submissão é absoluta, mas a obediência é relativa. Você vai ver aqui os versículos 4, 18, Atos 4, 19, onde Pedro e João não eram rebeldes, porque estavam submissos. Eles eram submissos às autoridades, mas nesse caso aqui, deveria obedecer a Deus do que a autoridade superior dos homens. A obediência está ligada à conduta, que é relativa. É a submissão, que está ligada à disposição do coração, que é absoluta. Então, só Deus, ele recebe, olha só Deus recebe uma obediência total. Então, se só Deus, onde que nós temos que obedecer, que recebe uma obediência total absoluta, então nós temos que dar razão aonde? A razão a Deus, não é? Porque só Deus, ele tem essa capacidade. Os homens recebem o quê? A obediência relativa. Então, se a autoridade delegada é humana, ela emana uma ordem
que é claramente essa ordem, um contraste, né, com o comando de Deus, haverá apenas a submissão, mas não a obediência. Então, toda ordem que ofende a Deus não será obedecida. Se tem uma ordem que ofende a Deus, essa ordem não pode ser obedecida, tá? Vamos ver aqui algum exemplo rapidinho. A parteira, Joquebede, mãe de Moisés, ela foi desobediente o decreto de Faraó. Para o quê? Para salvar a vida de Moisés. No entanto, ela foi considerada mulheres de fé. Quer dizer, ela salvou o seu filho, porque o seu filho tinha propósito com Deus. Então, ela obedeceu a Deus e não o decreto de Faraó. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram perante Nabucodonosor. Então, eles obedeceram a ordem de Deus e não do homem. Entendeu? Daniel obedeceu o quê? A Dário? Não obedeceu o rei Dário. Obedeceu quem? A Deus. José e Maria, o decreto que era matar todo menino. O decreto era pegar as crianças e matar. Eles fugiram do decreto. Não obedeceu o decreto, porque Deus tinha mandado eles fugir. Então eles obedeceram a Deus. Pedro também obedeceu a Deus. Aqueles que Deus estabeleceu como autoridade espiritual, que foi o centurião, que reconhecia a autoridade de Deus. Então, nós temos aqui 3 requisitos de uma autoridade delegada. Deve saber, né, que toda autoridade, ela vem de Deus, né? Renunciar a si mesmo e manter comunhão contínua com Deus. Então, quando nós mantemos essa comunhão contínua com Deus, quando Deus te dá uma ordem e o homem te dá uma ordem, você tem que saber se é Deus falando ou se é o homem falando. Se é Deus, obedece ao Deus e não obedece ao homem. Entendeu? Para que você possa estar na hierarquia de Deus e também na hierarquia do homem, segundo aqui o que foi explicado nesse limite da obediência da autoridade, né? A relativa e absoluta, aonde Deus recebe uma obediência total absoluta e os homens recebem uma obediência relativa. Amém? Aqui está o nosso estudo, autoridade espiritual. Tá? Que você possa aí pegar essa apostila, ler essa apostila aí embaixo, esses versículos que estão aí embaixo, né? Não quis demorar muito aqui com o meu estudo, porque você já tem a apostila e você lendo, você vai aprender muito mais essa leitura. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor ilumine a tua mente. Que o Senhor abra a tua mente para você aprender a palavra de Deus. Porque quando nós nos colocamos no estudo para aprender mais e mais de Deus, não temos engano na nossa vida. Nós sabemos discernir a voz do Espírito Santo. Então, que o Senhor abençoe o teu estudo, que Ele venha iluminar a tua mente e que você saia com bom conhecimento e que esse conhecimento venha atrair mais pessoas para o seu aprendizado. Amém? Que o Senhor assim te abençoe.